Olá, boa noite. Os reflexos da chuva no estado, diversas ruas ainda estão alagadas em pelo menos 5 bairros da Serra. Mais de 90 pessoas estão em abrigos do município. A inocência da infância faz do alagamento mais uma brincadeira. Só que a água que cobre as ruas de Central Carapina não veio apenas da chuva. O mau cheiro indica que tem esgoto misturado. Essa é a maior preocupação da dona Rosiane. Não tem jeito não tem carro para levar, não tem nada, então tem que levantar como se fala, a saia ou a calça comprida e... O seu Altamires é um exemplo. Ele está com feridas nos pés desde que teve que atravessar a rua nos primeiros dias da chuvarada. Andando nessa água, quando começou a chuva, num dia, quando foi no outro, conheci as boias no pé. Boi não estava nem pisando no chão mais, e aquele doendo, latejando. Aí eu fui direto no UPA, tomei injeção lá. Muita gente se arrisca no meio da água, a pé, de bicicleta ou até de moto. Quem tem mais mobilidade se esquiva como pode para não se molhar. Outros passam sem cerimônia. Deu, mas agora, mais tarde, eu não sei se vai dar aqui. Dá para dormir tranquilo? Não dá não. Tem que... É assim, damos um pouquinho, levanta. Uma outra situação que agrava ainda mais o problema aqui em Central Carapina é que as ruas mais atingidas pelos alagamentos ficam exatamente ao redor da creche e da unidade de saúde. Aí fica difícil para alunos, trabalhadores e para quem precisa da saúde chegar até esses locais. Sandriele, secretária da creche, teve que dar meia volta. Tá difícil passar. E começou a chover agora, aí vai complicar mais ainda. Já o Adriel só colocou o tênis quando chegou no seco. Ele precisou andar muito, já que o ônibus não está circulando em várias partes do bairro. Então eu tenho que correr lá para cima para poder pegar meu ônibus. Fica com um mau cheiro pé da gente. A situação em outros bairros da Serra se repete. Em Cantinho do Céu, moradores estão com água na altura do joelho. Alguns usam até prancha para circular. Moradores registraram pontos de alagamentos também em José de Anchieta, Nova Almeida e Jardim Tropical. Isso aqui é lá para baixo, pro lado de casa, ó. Tá na altura quase do joelho. Natal do Nemo. A Serra tem 96 pessoas em abrigos desde o início das chuvas no Espírito Santo. Um deles é esta escola em Jardim Tropical. Estava dando muita filtração e saindo água assim. Aí eu falei assim, olha, não tem como ficar aqui com essas crianças. Na água para lá e para cá, a gente tirava a água e a água estava, né? Porque como lá é baixo do valão, então estava dando muita água saindo, né? Nós estamos acolhendo as famílias que foram mais afetadas nesta região aqui de Jardim Tropical, Cantinho do Céu, Solar de Anchieta. Enquanto isso, moradores monitoram a água atentos. Então nós começamos a marcar aqui, nessa listra aqui, né? É de ontem. De ontem, né? Ontem às 3 horas. Aí quando era mais ou menos umas 7 horas, chegou até aqui assim mais ou menos. Aí veio pra cá. Aí hoje eu marquei, tava aqui. Eram umas 9 horas da manhã. Aí agora, nesse momento agora, aí abaixou-se para ver que a lista tá aqui, ó. Né? Então mais ou menos uns 2 centímetros. Espero o final do ano para ter um final do ano bom, aí pega esse aí e já era. Acabou o final do ano pra gente. Com certeza, né, gente? É muito difícil. Essas famílias, elas estão sendo cadastradas lá na Serra para ver se podem ser encaixadas no programa de auxílio moradia do município. A gente vai continuar acompanhando, viu? E vamos continuar também falando de chuva, viu? Porque o número só aumenta. Mais de 4.500 pessoas continuam fora de casa em todo o Espírito Santo. A notícia não é muito boa porque tem alerta de mais chuva aqui para o estado. O Vitor Zucolotti está ao vivo, tem informações para a gente sobre isso, né, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você, para o pessoal de casa. Pois é, infelizmente mais chuva, infelizmente, porque já choveu mais do que o esperado até, né, em muitas partes do Espírito Santo. Então a gente está precisando sim de estiagem, até mesmo por conta do solo, que precisa dar uma secada para não acontecer deslizamentos de encostas, por exemplo. Para você ter uma ideia, vai sim chover, chuva para amanhã com trovoada e expectativa, tudo isso causado por conta da cauda de um ciclone. Essa informação, inclusive, foi atualizada, está no boletim meteorológico
que foi emitido pela Defesa Civil, que a gente recebe sempre para poder atualizar você de casa. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso amarelo de perigo potencial. Chuva também aqui para o Espírito Santo, que está válido para 67 cidades. Todas as regiões aqui da região metropolitana, da Grande Vitória também, estão incluídos nesse aviso e aí de chuva que tá valendo para amanhã, pelo menos até às 10 horas de quarta-feira. Outra coisa que vale salientar para o pessoal que está aí de olho nas estradas, né? 2 BRs no Espírito Santo estão totalmente interditadas. Então, para as pessoas passarem, elas acabam tendo que optar por rotas alternativas. Uma delas é passar por dentro de Colatina. Mas o que está acontecendo? É excesso de veículos pesados. Caminhões, carretas estão passando demais. Por conta disso, foi restrito o fluxo desse tipo de veículo, desse tipo de caminhão, de carreta, nos horários de 6 da manhã até as 11 horas da noite. Não podem, então, circular dentro de Colatina, que era até então uma rota alternativa a essas outras situações, né, em 2 pontos da BR que estão aí interditados totalmente. Agora, para finalizar, a Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo aprovou em sessão extraordinária o auxílio de até R$3.000 para os capixabas que sofreram prejuízos por conta da chuva. E a gente sabe que tem muita gente que está em situação muito ruim por conta da chuva que caiu aqui no Espírito Santo. Esse projeto é de autoria do governo do estado, já foi aprovado e agora vai esperar a sanção do governador Renato Casagrande, que deve sim aprovar, já que o projeto é de autoria do governo do estado. Vai funcionar da seguinte forma: deve-se pagar um benefício em parcela única, mas para recebê-lo, as famílias precisam estar cadastradas no CadÚnico. Esse cadastro é feito através dos municípios, então é procurar o município para se cadastrar, para ver se você consegue receber esse auxílio tão importante nesse momento que muita gente perdeu tudo, né, Isabela? São essas as informações, então amanhã, pessoal, sai com guarda-chuva que pode chover sim. Eu volto com você no estúdio. Isso aí, obrigada, viu, Vitor, pelas informações. O sonho de encontrar o filho virou um pesadelo para um idoso de 70 anos aqui do estado. A família foi para Portugal com a promessa de uma vida melhor, mas hoje está vivendo em um abrigo público. Eu vim aqui mais uma vez pedir ajuda a vocês, porque a gente não sabe o que fazer, não sabe mais quem recorrer. O apelo é de uma capixaba que não vê a hora de poder voltar para o Brasil. Ana foi para Portugal com a família, acreditando em uma promessa de trabalho. Que a nossa vida seria melhor do que no Espírito Santo, o que a gente estava vivendo. Que o nosso filho ia ter uma educação melhor, uma segurança, que a gente poderia até conquistar nossa casa própria, depois de um tempo trabalhando aqui. Mas o sonho de dar uma vida melhor para o filho, o pequeno Joaquim, de 3 anos, acabou virando um pesadelo. A jovem de 20 anos foi parar na rua junto com o filho pequeno, o sogro, o seu José, de 70 anos, e o marido, o Vanderlei, de 27. Tudo começou por insistência de um filho do seu José, a quem ele tentava encontrar há anos. Inclusive foi a Ana que ajudou o sogro a localizar esse filho. Foi aí, então, que começou a insistência desse homem para que todos fossem para Lisboa. O seu José, ele chegou a pegar um empréstimo para poder bancar a viagem. Só que após alguns dias, o filho desse idoso teria expulsado o próprio pai da casa e o restante da família também. Hoje todos estão em um abrigo e enfrentam as dificuldades de estar em outro país. Aqui você não consegue serviço igual aí no Brasil, você chega em um, chega em outro e consegue fazer aquela diária. Aqui não é tão fácil assim, porque eles falam que se a pessoa machucar, aí pode entrar com processo. Antes de estar nessa situação, eu procurava quarto. Quando eu falava que eu tinha um filho, eles na hora falavam que não estava disponível mais, porque eles falam que a criança acaba com tudo. Ana conta que morava em Dores do Rio Preto, no interior do Espírito Santo, antes de ir para Portugal. A família não tinha casa própria, o que pesou na decisão de tentar uma vida melhor fora do país. Eu morava no interior do Espírito Santo, na cidade de Dores do Rio Preto. Eu pagava aluguel lá, morava de aluguel, e o meu marido trabalhava. Ele já trabalhou na Apanha do Café. Eu também até cheguei a trabalhar um tempo na Apanha do Café.
Quando a panha do café acabava, ficava mais escasso o serviço. E eu, como mulher e mãe, eu não conseguia trabalhar porque eu teria que ficar com meu filho em casa, porque na cidade que eu morava não tinha creche. A jovem capixaba procurou a Embaixada do Brasil em Portugal. Passou por um processo na Defensoria Pública da União em que foi comprovado que a família não possui condições financeiras de bancar o retorno ao Brasil. O mesmo documento aponta que os familiares aqui no estado também não possuem condições de arcar com as despesas. Só que já se passou um mês e a família não sabe mais o que fazer. O governo brasileiro, a única resposta que ele dá pra gente é que a gente tem que aguardar, que eles estão analisando o processo. E o governo português, eles nos auxiliaram com a moradia, que a gente está agora, na pensão, e eles falam que não tem condições de ajudar com as nossas passagens ou com alguma coisa do tipo. A única coisa que eles podem fazer é nos acolher. O maior sonho da Ana é voltar para o Espírito Santo e recomeçar do zero. Ela conseguiu parte do valor que precisa para bancar as passagens graças à solidariedade de algumas pessoas. Mas ainda não é o suficiente. Mesmo assim, ela não desistiu de lutar e já faz planos para quando estiver de volta. Aqui a gente está sem nada. E o quanto que a gente queria ter a nossa vida de volta. Tá lá no interior do Espírito Santo, trabalhando todos os dias, levantando cedo, fazendo marmita para o meu marido ir trabalhar. Olha, nós procuramos o Itamaraty há uma semana para saber se existe uma resposta para essa família, mas não tivemos retorno. Quem quiser ajudar a Ana Paula pode entrar em contato com ela pelo WhatsApp. O número é 028 99926 2393. Já está solta a mulher que havia sido detida por deixar os filhos sozinhos para ver o jogo da Copa. As crianças têm 1 ano e 7 meses, 4 anos e 7 anos de idade. Elas foram encontradas sozinhas em casa no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. A mãe é uma mulher de 35 anos e abandonou os filhos para tomar cerveja durante o Jogo do Brasil. Bom, foram os moradores que fizeram a denúncia para o Conselho Tutelar. A polícia também foi ao local e encontrou uma casa precária e insalubre. Segundo os vizinhos, não é a primeira vez que a mulher faz isso, viu? Abandonar os filhos. Bom, apesar dela ter sido autuada 3 vezes por abandono de incapaz e encaminhada ao presídio, os vizinhos já avisaram a nossa redação. Ela voltou para casa, já estava de tarde, com as crianças novamente. A seguir, a prisão de um gerente de uma empresa suspeito de envolvimento no golpe da falsa carta de crédito. Nós voltamos já já. Uma pessoa foi baleada durante um tiroteio no bairro Caratuíra, em Vitória. Policiais do Batalhão de Missões Especiais foram recebidos a tiros durante um patrulhamento no bairro. Os militares revidaram e um dos suspeitos acabou baleado. Um adolescente e uma arma de fogo foram apreendidos e levados para o DPJ de Vitória. A ocorrência ainda está em andamento neste momento. A polícia prendeu um gerente de uma empresa por golpe. Em um ano, gente, várias vítimas perderam, sabe quanto? R$500 mil no golpe chamado falsa carta de crédito. A empresa que funciona em Itaparica, Vila Velha, foi alvo mais uma vez do DEIC. Contrariando a decisão judicial, um funcionário manteve a empresa funcionando mesmo após a determinação de fechá-la. Ele se colocou como gerente e foi preso em flagrante quando se preparava para dar um golpe em casal. No início do mês de novembro, nós prendemos o dono da empresa e ainda assim o gerente continuou clandestinamente arquitetando e fazendo esses golpes. Nós descobrimos que os anúncios continuavam por meio de redes sociais, fizemos o trabalho de monitoramento e conseguimos prendê-lo em flagrante por associação criminosa no momento que ele estava ofertando uma falsa carta de crédito a um casal. De acordo com o delegado Douglas Vieira, essa empresa já foi inclusive alvo da Delegacia do Consumidor. Em pouco mais de um ano de funcionamento, já teria totalizado cerca de R$500 mil em prejuízos, em golpe contra as vítimas. E sempre do mesmo jeito, oferecendo uma falsa carta de crédito contemplada
mas exigindo sempre um valor de entrada. Muito cuidado com a venda da carta de crédito contemplado. O consórcio, ele tem duas formas para você conseguir o crédito, uma por sorteio e outra por lance. Então, quando falou em venda de carta de crédito contemplado, com prazo para entrega, isso é golpe, não caiam, não façam esse tipo de negócio. Procure uma administradora, que geralmente é um grande banco, uma grande concessionária, revenda de veículos, que é mais seguro. O delegado Douglas Vieira alerta para os atrativos que empresas que se passam por financeiras oferecem. Há outros indivíduos que fazem parte dessa associação. São investigações difíceis, porque eles se apresentam com nome falso, colocam fotos de outras pessoas nas redes sociais. Então é uma investigação assim bastante complexa, mas nós vamos em breve chegar a todos os autores desse crime. O suspeito foi autuado por associação criminosa, mas ainda pode responder por estelionato e lavagem de capitais. R$15 mil foram apreendidos em Cachoeiro de Itapemirim. O dinheiro estava numa oficina no bairro chamado Central Park. A polícia chegou até o local após uma denúncia de que um carro furtado poderia estar lá. E ao revistar a oficina, encontraram as notas de dinheiro e ainda armas e drogas. Um suspeito de 30 anos que estaria traficando drogas foi preso. Essa é uma operação da polícia para retirar criminosos das ruas, principalmente os que praticam crimes patrimoniais com o uso de arma de fogo. Agora a gente fala de saúde. Os casos de Covid no Espírito Santo mais do que dobraram, gente. A Secretaria de Saúde está fazendo um alerta. É que a nova variante está circulando aqui em território capixaba e no período do Natal e Ano Novo pode ser o pico da doença. Nós estamos vivendo a sexta onda do Covid, a variante Ômicron, subvariante Ômicron. Tivemos, para fazer uma comparação, no mês de outubro, 741 casos notificados de Covid. E no mês de novembro já tivemos cerca de 31.650 casos. No mês de dezembro, nós estamos terminando a primeira semana de dezembro, já são mais de 5 mil casos notificados e, infelizmente, já temos óbitos também, né? Cerca de 7 óbitos notificados no mês de dezembro. Nós teríamos aí, provavelmente, quase que dobrando o número de casos no mês de dezembro. Nós estamos aí há 2 semanas de chegar ao nosso topo, né, estimativa de chegar ao topo dessa onda e depois mais 2 semanas de redução, ou seja, Natal. Mas a gente não pode esquecer os eventos que nós estamos vivendo nesse momento, especialmente da Copa do Mundo, que reúne muita gente nos espaços de comemoração. Então, essa influência deste comportamento dos Jogos da Copa do Mundo, a gente ainda não tem a garantia de que aquelas 2 semanas serão contadinhas exatamente como foram lá nas 2 curvas anteriores. Então, se vacine e se cuide, viu? A seguir, anunciados novos secretários para o governo do estado. Os detalhes já já. Anunciados os nomes dos 2 novos secretários do governo do estado. Álvaro Duboc, atual secretário de governo, troca de lugar com Maria Manuela Pedroso, que é secretária de Economia e Planejamento. Na semana passada, o governador anunciou que o vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, vai ser o titular da Secretaria de Desenvolvimento. Essa mudança começa a valer a partir de janeiro do ano que vem. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.